Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 2 do quarto trimestre de 2022 da EBD, Edições Bíblicas publicadas pela CPAD, revista de adultos, que tem como título Vem o Fim, lição de número 2, que será ministrada no dia 9 de outubro de 2022, querendo Deus. O título é Vem o Fim. O texto áureo diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel, capítulo 7, versículo 2. A verdade prática diz: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo. Anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. A leitura bíblica em classe encontra-se em Ezequiel capítulo 7, versículos de 1 a 10. E diz assim o texto bíblico: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo. Chegado é o dia da turbação, e não da alegria, sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Muito bem, a lição desta semana tem como propósito analisar o capítulo 7 do livro do profeta Ezequiel, que tem como base o juízo de Deus para a terra de Israel, bem como para o mundo inteiro. Aqui a profecia de Ezequiel transborda para a dimensão global. O estudo dessa porção bíblica tem como um dos principais objetivos avaliar o nosso relacionamento com Deus. Estamos diante de um Deus soberano, que um dia pedirá contas de cada ato dos seres humanos. Como cristãos, estamos conscientes dessa realidade espiritual futura? Muito bem. O juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade de Jerusalém e destruísse o
templo. O tópico primeiro sobre a profecia. Ponto 1, introdução. Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Todos os profetas de Israel usavam esta fórmula, ou variações dessa fórmula. Veio a palavra do Senhor a mim. Está no versículo 1. A chancela de autoridade divina. Assim diz o Senhor Jeová, é a marca registrada dos profetas de Javé. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Leia a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões, ou seja, ali a atividade profética no início do profetismo em Israel dava-se basicamente através de visões. E aqui no caso do profeta Ezequiel e de outros profetas também, vemos a manifestação audível do Espírito Santo de Deus aos seus profetas e dos profetas para o povo de Israel. Essa fórmula verbal da revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Os profetas eram os porta-vozes de Javé, de Deus, aqueles que recebiam diretamente da parte de Deus, de forma muitas vezes audível, a mensagem que era para ser entregue ao seu povo. Ponto 2 vai falar sobre a extensão do alcance daquela profecia do capítulo 7 do profeta Ezequiel. A expressão hebraica Adamá Israel para terra de Israel aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica "o fim vem sobre os 4 cantos da terra", verso 2, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. Confira Isaías 11:12 e Apocalipse 7:1. Ponto 3, quando será que acontecerá esse fim, que se refere ao título da lição, vem o fim, aqui que aparece no capítulo 7 do profeta Ezequiel. Quando é que isso vai acontecer? O agora, no versículo 3, é no hebraico atá, que ressalta a iminência do fim, ou seja, era para aquele tempo ali que o profeta Ezequiel estava profetizando. Já era ali para os próximos dias. Já aconteceria o conteúdo daquela profecia. Não seria para um longo tempo à frente. Esse advérbio reaparece, o advérbio agora, reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim, depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico ba, que é o verbo vir, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Tudo isso para indicar a iminência do juízo divino sobre a terra de Israel. Interessante observar que esse juízo que agora estava sendo profetizado, que se derramaria sobre Jerusalém, sobre Judá, sobre o povo judeu, o povo de Israel, esse juízo foi profetizado anos antes. Ali você vai encontrar essa profecia no livro de 2 Reis, no segundo livro dos Reis, no capítulo 21, a partir do versículo 10, que nós vamos ler aqui para entender
entendermos o contexto dessa profecia de Ezequiel. O texto de 2 Reis, capítulo 21, versículos 10 em diante, diz assim: Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém, como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Então, esta profecia que foi entregue quase 100 anos, ou em torno de 100 anos antes de o profeta Ezequiel profetizar ali o fim vem, a iminência do juízo de Deus sobre Jerusalém, sobre toda a terra ali de Judá e de Jerusalém, essa profecia foi anunciada lá que ia se cumprir 100 anos antes, mas o povo não deu ouvidos, o povo não atendeu. Como acontece nos dias atuais, trazendo aqui para a nossa realidade atual, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sendo pregado, está sendo anunciado há mais de 2000 anos para a humanidade. Alguns estão dando ouvidos, estão se arrependendo dos seus pecados, aceitando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e esses vão escapar do juízo iminente. E o juízo de Deus, dos tempos do fim, sobre toda a humanidade pecadora, também está na iminência de acontecer. Assim que a trombeta soar, a igreja for arrebatada, logo em seguida virão os 7 anos de tribulação aqui sobre a terra. E o juízo de Deus, as taças da ira de Deus vão ser derramadas sobre a humanidade ímpia, pecadora, que não quis dar ouvidos à mensagem de boas novas de salvação em Jesus Cristo, ao Evangelho de Jesus Cristo que está sendo pregado, anunciado nos 4 cantos da terra. Muito bem, o tópico 2 vai falar sobre o fim. Qual é o sentido dessa palavra, ou dessa expressão, sobre o fim? A palavra fim do hebraico ketz significa destruição, ruína, morte, condenação. Ou ha-ketz, que significa o fim. Trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Veja Gênesis capítulo 6, versículo 13. Ele aparece, a palavra hebraica ketz, aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6, num discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem. A repetição das expressões vem o fim vem, agora vem o fim vem, veio a tua ruína, chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel, como a atalaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original. Os profetas, durante séculos, vinham chamando o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai, ao arrependimento. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real, conforme
falamos aqui antes, cumprindo-se a profecia que foi dita ali ao povo de Israel, né, o povo do reino do sul, o reino de Judá, 100 anos antes, né, foi falar dessa profecia, que ela ia se cumprir, que o juízo de Deus viria. E agora o profeta Ezequiel está dizendo que esse juízo está iminente, ou seja, vai acontecer ali rapidamente, naqueles dias que o profeta Ezequiel estava profetizando. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Veja o que está escrito em Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus não tem o culpado por inocente. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Ou seja, Deus foi profetizando, foi usando seus profetas, falando com o povo de Israel, visando que eles se arrependessem dos pecados que estavam cometendo, das abominações que estavam cometendo, principalmente a idolatria que estava reinando, tanto no reino de Israel como no reino de Judá, mas o povo não deu ouvidos. E aí Deus usou a vara da sua indignação contra o povo de Israel através do rei da Síria, que invadiu, destruiu Samaria, destruiu o reino de Israel, levou o povo cativo. E disse que também ia acontecer o juízo contra o povo do reino do sul, o reino de Judá. E aconteceu através da instrumentalidade do rei Nabucodonosor da Babilônia, conforme veremos mais adiante. Muito bem, essa é uma reflexão relevante também para os nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Veja Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Todos nós temos que estar atentos à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, anuncia os juízos para os dias finais. E a única maneira de escapar desse juízo divino é por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho para escapar do juízo divino dos tempos do fim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, só através de Jesus escaparemos do julgamento divino, da ira divina que será derramada sobre a humanidade ímpia, pecadora. O tópico 3 vai falar sobre o inimigo. Quem é esse inimigo? Ou seja, quem é essa pessoa, essa nação que vai ser usada para castigar o povo de Judá por conta das suas abominações, da sua idolatria, do seu pecado. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. Já floresceu a vara. Isso significa o seguinte, que há diversas interpretações sobre o sentido desse já floresceu a vara. Mas a mais aceitável, a interpretação mais aceitável é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor da Babilônia. Assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte, da mesma forma Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como azorrague para chicotear Jerusalém em Judá. Veja Jeremias 27, 8. Ponto 2. Reverdeceu a soberba. Tá? No versículo 10, parte B. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Ou seja, Deus usaria Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor da Babilônia, para castigar o seu povo de Judá, mas o rei Nabucodonosor extrapolou o que ele deveria fazer. Ele deveria apenas invadir, destruir ali a cidade, matar ali os ímpios, os que não queriam
os rebeldes, os que não queriam obedecer, mas tratar o restante do povo de forma humana. Ou seja, o rei Nabucodonosor estava furioso, e usou essa fúria dele para destruir tudo, acabar com tudo e ir além do que Deus havia estabelecido para ele fazer. E por isso também a Babilônia, mais para frente, sofreria as consequências dessa ação que foi além do que Deus determinara para Nabucodonosor fazer ali na terra de Judá. O nome Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor, é de origem acádica, que é uma antiga língua da Mesopotâmia, ali que está na mesma família do hebraico, do aramaico, na mesma família linguística. Então ele era filho de Nabopolassar, que foi um rei da Babilônia que reinou 21 anos na Babilônia. E Nabucodonosor reinou 43 anos, de 605 a 562 a.C. O nome Babilônia significa portão de Deus. Também é de origem acádica. Mas o Antigo Testamento hebraico usa Babel, ou Babel, e a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento em hebraico, que 72 rabinos eruditos traduziram do hebraico para o grego, a Septuaginta, usa a forma grega Babylon, Babilônia. Então, os caldeus e babilônios eram, no princípio, povos distintos, mas depois eles acabaram se fundindo. E Isaías fala de babilônios e caldeus referindo-se ao mesmo império. Veja Isaías 13:19. Muito bem, estamos chegando aqui ao final, à conclusão, mas antes de falarmos sobre a conclusão, queremos dizer que a FAEST Academia é uma instituição de ensino teológico no estado de Santa Catarina, que, por meio dos seus núcleos de estudo presencial, já formou mais de 6.500 alunos e continua formando novos alunos. Muitas classes estão, neste momento, em funcionamento. Atendemos mais de 5 estados no Brasil, além de 3 países. Temos mais de 15 anos de experiência. E agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, tablet, celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer hora e lugar, por meio do portal da FAEST Academia. No momento, você tem acesso ao curso básico em teologia com certificado reconhecido pela Convenção CIADESP, aqui do estado de Santa Catarina. As videoaulas têm aproximadamente de 10 a 15 minutos e o curso é dividido em 20 módulos, 20 disciplinas, 20 matérias. Aproveite a nossa super promoção. Na aquisição do curso básico em teologia, você recebe de brinde o curso livre A Arte de Pregar. Tudo isso por apenas 12 vezes de apenas R$ 35,00 no cartão de crédito. É mais barato do que uma pizza. Não perca tempo e faça já a sua inscrição usando o link que se encontra aqui na descrição desta videoaula. Ou deixe seu telefone nos comentários para entrarmos em contato. Não esqueça, essa promoção de 20% de desconto é por tempo limitado. Muito bem, chegamos à conclusão aqui da lição de número 2, do 4º trimestre de 2022. E diz assim a conclusão: os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Da mesma maneira, o povo
né, dos dias atuais, a humanidade dos dias atuais também não tem desculpa, porque o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sendo anunciado, está sendo pregado, né, nos 4 cantos da terra, através da internet, através de missionários, através de igrejas locais, onde isso é possível, né, através dos meios de comunicação de massa. O Evangelho está sendo anunciado, está sendo pregado já há mais de 2000 anos. Mas muitos, né, não querem aceitar a mensagem de salvação em Jesus Cristo, virar as costas para Deus, né, buscam satisfazer o desejo da carne, procuram alcançar a divindade através da idolatria, através do panteísmo e de muitos outros ismos, falsas religiões, seitas falsas, e por conta desse pecado, dessas abominações que são cometidas nos dias atuais, da violência, da injustiça e etc., né, o juízo de Deus que está registrado nas páginas das Sagradas Escrituras, né, principalmente ali nos livros proféticos, né, no livro de Apocalipse, por exemplo, no Novo Testamento, esse juízo de Deus virá sobre toda a terra, e o povo não será tomado por inocente, porque não quer aceitar a mensagem do Evangelho, rejeitaram a mensagem de Deus através de Jesus Cristo. Esse foi o conteúdo desta lição de número 2. Espero que, se você gostou, né, não esqueça de deixar seu like, compartilhar essa videoaula ali nas suas redes sociais e comente também, escreva ali o que você está achando aqui das videoaulas que são gravadas aqui no canal da FAEST Academia. Deus abençoe, né, os seus estudos, e a aula no dia 9 de outubro de 2022, querendo Deus, né, estaremos aqui no canal da FAEST Academia na gravação da videoaula da lição de número 3. Deus abençoe vocês e até a próxima videoaula, querendo Deus.